Oi meninas, tudo bem? Estão se cuidando? Estão em casa? Bom, hoje eu separei um vídeo de saltos para vocês, tá? Então, vocês vão aprender o nome do salto e como executar o salto. Então, pode arranjar um espacinho aí em casa e treinar um pouco os saltos da ginástica. A maioria vocês já conhecem, mas tem alguns que têm um nível de dificuldade um pouquinho maior que nem todas conhecem e sabem fazer. Mas hoje vocês podem conhecer todos e tentar o que vocês já sabem fazer, tá bom? Saudades de vocês. Um beijo! Hoje trouxe 10 saltos e vou falar de acordo com a sua ordem de dificuldade. Salto estendido. O salto estendido corresponde a uma posição em que os dois pés saem do chão ao mesmo tempo e o posicionamento do corpo não pode ter nenhuma angulação. Então, tudo retinho, todas as articulações alinhadas, nenhuma flexão, nem de joelhos, nem de braço, nem de quadril. E em inglês, salto estendido se fala stretch jump, salto grupado. O salto grupado também tem a saída com os dois pés ao mesmo tempo do chão. E neste posicionamento, os joelhos sobem em direção ao peito e os braços podem ficar tanto estendidos para frente, quanto tocar os joelhos e retornar. E em inglês, o salto grupado se fala tuck jump. Salto afastado. O salto afastado também tem a sua saída com os dois pés ao mesmo tempo do chão e a sua abertura de pernas é lateral. Um erro muito comum quando se vai fazer o salto afastado é fazer a abertura das pernas apenas para a lateral. Imagine que as suas pernas devem fazer um movimento circular de dentro para fora. Basicamente essa é a trajetória das pernas quando se vai fazer um salto afastado. Se você faz apenas a abertura lateral e volta, o movimento é apenas de pêndulo, de vai e volta, e não tem esse movimento circular. Quando se faz o salto afastado, os joelhos devem estar apontados para cima e não para frente. Sua tradução para o inglês é straddle jump, salto carpado. No salto carpado, eu tenho a flexão do meu quadril, como se eu fosse ficar sentado no ar. As pernas devem estar estendidas para frente e os braços devem ir de encontro à perna. Sua tradução para o inglês é pike jump. Salto gato. O salto gato é como se fosse uma mistura do salto grupado com o salto carpado. Por quê? Porque uma perna fica em cada uma dessas posições. Uma perna grupada, uma perna carpada. Para este salto é preciso que os joelhos estejam juntinhos e a perna que está estendida deve ficar bem estendida, não se pode flexionar os joelhos. Sua tradução para o inglês é wolf jump, salto anel ou salto pés na cabeça. O salto anel é aquele salto ao qual eu vou fazer uma hiperextensão de coluna e ao mesmo tempo eu vou fazer chute das duas pernas ao mesmo tempo em direção à cabeça. Para este salto sair perfeito, ele tem que ser bem sincronizado. A hiperextensão da coluna deve ser feita ao mesmo tempo em que o chute das duas pernas para cima em direção à cabeça acontece. Esse é um salto bem mais difícil porque você perde a visão do solo, você perde o contato dos olhos com o solo. Então é um salto que, além de mostrar muita flexibilidade, ele deve ser bem executado e de forma rápida, senão você não vai conseguir ver onde você está aterrissando. Salto anel em inglês fala chip jump. E agora vamos para uma combinação de 3 saltos. Estou falando dos saltos espacate, sissone e GT. O salto espacate, eu vou sair com os dois pés ao mesmo tempo e vou abrir as minhas pernas a 180 graus do solo. Devo abrir as minhas pernas na horizontal e as duas pernas devem estar na mesma altura, a da frente e a de trás, para ser considerado salto espacate. A sua aterrissagem também deve ser feita com os dois pés ao mesmo tempo. Então essas são as 3 características que definem o salto espacate. Saída com os dois pés ao mesmo tempo, abertura a 180 graus na horizontal e aterrissagem com os dois pés ao mesmo tempo também. E o sissone? O sissone, ele tem uma característica bem diferente, apesar de muitas vezes ser confundido com o espacate. O sissone, eu vou sair com os dois pés ao mesmo tempo. Na hora da abertura antero-posterior, que é essa abertura frontal, uma perna deve estar mais alta que a outra. A perna da frente, ela deve estar mais para baixo
e a perna de trás deve estar mais para cima. Então o salto ele acontece na diagonal. Além disso, a sua aterrissagem é com uma perna de cada vez. E o salto GT, ou como é muito conhecido aqui como o salto split, é o salto em que eu saio com uma perna de cada vez. Eu faço a abertura 180 graus na horizontal e a minha aterrissagem também é com uma perna de cada vez. Agora os nomes em inglês. O Sissone é Sisson Jump, então é o mesmo nome. E com relação ao salto espacate e ao GT, o salto espacate em inglês se fala split jump. Já o salto GT, ou salto split, em inglês é falado split leap. Então, no inglês, a diferença deles está no jump e no leap, mas a nomeação do salto é a mesma, split ou espacate, porque é a mesma posição na fase de voo. Tá faltando ainda um salto, ou mais um leap. O salto cortada é um salto ao qual você começa tirando uma perna do chão. Essa perna ela faz um movimento pendular. Então ela começa dando seu impulso para frente, mas logo em seguida ela vai para trás e a perna que estava no chão por último passa a ser a perna da frente. A aterrissagem é uma perna de cada vez também. O nome no inglês é switch leap. E agora mais algumas curiosidades. Saltos que você passa pela abertura do espacate, que apresentam pés na cabeça, ao qual você leva um pé em direção à cabeça, você coloca a nomeação do pé na cabeça como ring. Então, por exemplo, um salto espacate com o pé na cabeça, em inglês se fala split ring jump. Se fosse um salto split, um salto GT com o pé na cabeça, seria split ring leap. E saltos com giro, você vai colocar o quanto de giro você vai fazer e em seguida turn. Por exemplo, salto cortada com meio giro, switch leap half turn. E a partir disso tem diversas outras variações. Tem, por exemplo, saltos e espacates que além de ter o pé na cabeça, tem giros. Então são saltos bem complexos e tem infinitas formas de variações. Todos esses saltos que foram falados aqui, eles têm a possibilidade de serem acrescentados giros e pés na cabeça. Então é um leque enorme de possibilidades de saltos no mundo da ginástica.